Sejam todos bem-vindos a mais um audiobook do nosso canal. Deus abençoe a sua vida, que Ele possa bradar aí em todas as necessidades que você tem apresentado ao Senhor e que enquanto você ouvir esse audiobook, a presença do Senhor ela possa ser manifestada na sua vida, na sua casa, viu? Porque Deus ele está em todos os lugares, mas nem todos os lugares acontecem a manifestação da presença de Deus. Então, que ela seja manifestada na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Quero agradecer você que já é nosso inscrito, que tem nos ajudado aí com os procedimentos de apoio. E já quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreva, ativa aí as notificações na opção todas, porque cada vez que o canal Glória a Deus, Aleluia, postar um novo conteúdo, a plataforma do YouTube vai notificar para você, vai informar que nós temos um novo vídeo para você poder estar acompanhando passo a passo, não perder nenhum conteúdo do nosso canal, viu? E fazendo assim você também vai estar sendo mais instruído e vai ter mais propriedade para poder manejar a palavra do Senhor e levar o evangelho de boas novas a todas as pessoas em nome de Jesus. E enquanto você estiver assistindo, compartilha, dê o like, porque comenta, procedimentos que a gente leva menos de um minuto para fazer, rapidinho a gente faz e não custa nada, né? É de graça e para mim faz uma diferença muito grande, viu? Deus te abençoe. Então vamos para o vídeo de hoje, em nome de Jesus. Nós estamos lendo o livro Viva na Quarta Dimensão, do pastor David Yong Cho, e nós já começamos aí o capítulo 1, que fala sobre a vida da terceira dimensão, a espiritualidade da quarta dimensão. Sendo que a gente, na verdade, a gente vai concluir aqui uma parte que faltou a gente ler bem pequenininha, e nesse mesmo vídeo a gente já vai começar o capítulo 2. Vamos lá. Estamos na página 24 do livro aqui. Vamos lá. Mais uma parte. Mova a quarta dimensão espiritual. O que devemos fazer uma vez que fomos transportados à quarta dimensão santa de Deus por meio da fé em Jesus Cristo? Isso aqui é uma pergunta. Devemos pensar em como podemos mover a quarta dimensão espiritual e em como podemos alcançar resultados positivos. A terceira dimensão transforma-se sob a influência da quarta dimensão. O espírito domina o físico e material. O que se vê foi feito do que não é visível. Todo aquele que foi salvo está sob o senhorio de Deus desde o momento em que recebe Jesus como seu Salvador. A terceira dimensão do crente está sob a influência do Espírito Santo, que habita no espírito do homem. É por esse motivo que jamais devemos deixar de estar sob a soberania de Deus. Não podemos fazer nada sem Ele. Deus está em nós. No caso de colocarmos nossos olhos em uma revista ou em um filme de imoralidade sexual, temos de vê-lo juntamente com Deus. No caso de furtarmos ou roubarmos algo, temos de fazê-lo juntamente com Deus. Deus tolerará essas coisas? Deus continuará vendo essas coisas? Definitivamente a resposta é não. Deus também encontra-se na terceira dimensão e nos transmite sua infinitude e eternidade. Recebemos o poder para dominar a terceira dimensão por meio de Deus. O poder para dominar é o sonho. Não é o inteligente quem transforma o mundo da terceira dimensão, e sim o sonhador. Deus quer que sonhemos junto com Ele e que o alcancemos, com a finalidade de obter toda a riqueza de sua bênção para, dessa forma, glorificar o Pai. Encha seu pensamento, mente e anos da quarta dimensão de Deus e experimentará algo que jamais viveu, uma nova vida. Glória a Deus. Então a gente chegou aqui no finalzinho do capítulo 1 e a gente já vai continuar aqui, já começando o capítulo 2. Os quatro
os 4 elementos da espiritualidade da quarta dimensão. Pessoal, é muito importante que ao ouvir esse audiobook, vocês também anotem algumas informações, referências, porque é muito importante a anotação, porque vocês podem estar fazendo aí objeto de estudo, de elaborar um esboço para uma mensagem, elaborar um devocional, né? Para vocês estarem aí aplicando aí na igreja, né? No trabalho, na vida cotidiana, no meio da família, nas suas relações sociais. Então é muito importante a gente não tá, vocês não estão lendo o livro, mas vocês estão ouvindo a leitura do livro. Então tem o mesmo significado de estar anotando com a caneta, viu? É só uma instrução. Então vamos aí começar aí o capítulo 2. Os 4 elementos da espiritualidade da quarta dimensão. Qual é o elemento que move a quarta dimensão? São necessários 4 elementos para transformar a quarta dimensão: mentalidade, fé, sonhos e palavra. Nossa vida será transformada à medida que compreendermos e aplicarmos corretamente esses fatores. A oração não é tudo. É necessária muita oração, mas devemos primeiramente transformar a quarta dimensão para conseguir mudança na terceira dimensão. A primeira dimensão pertence à segunda dimensão, ao passo que a segunda, a terceira e a terceira, a quarta dimensão. Devemos transformar a segunda dimensão para alcançar mudanças na primeira dimensão e transformar a terceira para conseguir mudanças na segunda dimensão. Isso significa que deve haver uma transformação na quarta dimensão para obter mudanças em nossa vida tridimensional. A transformação da quarta dimensão depende de nossa mentalidade, nossa fé, nossos sonhos e nossa palavra. Devemos, primeiramente, alcançar a mudança nesses 4 aspectos para obter a mudança em nossa vida. A pergunta que se faz necessária é: sendo assim, qual é o método para alcançar tal transformação? Primeiro elemento: mentalidade. Deus dotou o homem com o primeiro elemento chamado mentalidade para que esse transformasse a quarta dimensão. A mentalidade é imensurável da perspectiva da terceira dimensão. É algo que somente se manifesta na quarta dimensão. A mentalidade não tem densidade nem largura, é invisível. Ela é infinita e eterna. A imaginação do homem pertence à quarta dimensão. A transformação da mente é refletida na esfera da terceira dimensão. O que se vê foi feito do que é invisível. Uma pessoa que tenha um pensamento negativo estará destinada a enfrentar circunstâncias negativas. Imagine uma pessoa que pensa: não posso, não é possível, sou uma pessoa triste e infeliz. Esse tipo de pensamento se reflete no corpo, nas circunstâncias e no trabalho. Tanto o corpo do homem como todas as demais coisas é um reflexo da mentalidade, porque a mentalidade move a esfera da quarta dimensão. Portanto, a pessoa que sempre pensa positivamente encara um mundo positivo na terceira dimensão. Seu modo de pensar, vigoroso, forte e feliz, refere-se na terceira dimensão. Por exemplo, se me determino a odiar uma pessoa e proclamo minha mente para menosprezá-la, isso influencia a terceira dimensão. A atitude de odiar uma pessoa acaba prejudicando a própria pessoa que nutre esse sentimento. Por essa razão, o Senhor Jesus disse: amem os seus inimigos. Mateus 5,44. Se observamos esse ensinamento de uma perspectiva invertida, notemos que sua finalidade é para nosso próprio bem, mais do que para o bem de nosso inimigo. Isso porque, se odiarmos nossos inimigos, a destruição chegará à nossa terceira dimensão. A Bíblia afirma: assim como a água reflete o rosto,
o coração reflete quem nós somos. Provérbios 27, 19. Se desejamos a destruição de alguém, essa mensagem fica gravada em nossa terceira dimensão e causa nossa própria destruição. Perceba que, quando decide odiar alguém, o primeiro que sofre as consequências do pensamento negativo é você mesmo. Nossa mentalidade é muito importante. Aqueles que têm o péssimo hábito de se reunir em grupinhos para falar mal dos outros enfrentam circunstâncias negativas na terceira dimensão. Há ocasiões em que nos sentimos mal física e emocionalmente depois de falar mal de alguém. Isso acontece porque as palavras são transmitidas em nossa... Vamos voltar aqui. Isso acontece porque as palavras são transmitidas em forma de uma ordem que se manifesta na terceira dimensão. A quarta dimensão não distingue o você do eu. Antes, contém somente mensagens. O mecanismo da quarta dimensão funciona da seguinte forma: uma mensagem é gravada na mente, e isso se reflete na esfera mais próxima, que é o corpo e a vida cotidiana. Portanto, não existem segredos na quarta dimensão. No mundo da quarta dimensão e diante de Deus, nada é encoberto. Tudo é visto claramente. Se falharmos e, consequentemente, concebemos um pensamento errôneo, devemos ser curados com a palavra do Antigo e do Novo Testamento. A palavra de Deus é uma palavra que pertence à quarta dimensão espiritual. Jesus disse: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. João 6,63. A palavra tem o poder de transformar a mentalidade das pessoas. A terceira dimensão será modificada quando a mentalidade for curada pela palavra. Estive no ministério por 47 anos e nunca deixei de pensar no crescimento da igreja. Sempre pensei que o crescimento da igreja pode ser alcançado, que multidões virão e que o milagre acontecerá. Esse pensamento positivo da quarta dimensão transmite uma mensagem positiva à terceira dimensão. Em minha vida pastoral, tudo aconteceu segundo minha fé. A Bíblia diz que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Mateus 9:29. Assim foi feito segundo minha fé, e testemunhei o resultado de minha fé. O que eu pensava foi feito na terceira dimensão. Os crentes devem mudar a mentalidade pela quarta dimensão da palavra de Deus. Assim acontecerá o extraordinário milagre de Deus. Segundo elemento, fé. O segundo elemento que transforma a quarta dimensão é a fé. A fé é um elemento poderoso que transforma a terceira dimensão por meio da quarta dimensão. A Bíblia afirma: como você creu, assim lhe acontecerá. Mateus 8,13. Tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23. O Senhor Jesus disse: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Marcos 11:23. Vai anotando, pessoal, essas referências aí, é como eu tenho falado desde o início. Esse ponto aqui que eu estou lendo é profético, é muito forte. Se a gente não anota, a gente acaba depois esquecendo, viu? Continuando aqui. Isso acontece porque a fé pertence à quarta dimensão, ao passo que o monte pertence à terceira. A terceira dimensão não é capaz de realizar algo por si mesma, por mais elevada que seja. É a quarta dimensão que deve ser movida para que a terceira seja transformada. Jesus realizou todo tipo de milagres na terceira dimensão por meio da fé na quarta dimensão. De onde provém a fé? A Bíblia ensina: a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10:17. E olha que o nosso audiobook anterior foi Carta aos Romanos, hein? Glória a Deus. Olha a referência aí, né? Já convido você que está acessando aí está acompanhando aí a narração desse livro, também acompanhar outros audiobooks do nosso canal, tá, pessoal? A gente tem outros temas aí, a Carta aos Efésios, Carta aos Romanos.
para o seu crescimento. Vamos continuar. O incrédulo também possui convicção. A convicção é parte da fé. Contudo, a convicção não passa de uma fé tridimensional. Os animais não têm fé porque não possuem espírito. Somente o homem pode ter fé, por tratar-se de um ser espiritual. Podemos mover a esfera da terceira dimensão quando a fé é dada pelo Espírito Santo. A fé não é uma alternativa. A fé é absoluta. Devemos procurar viver em fé e confessá-la. Em minha vida pessoal, estou constantemente programando minha mente, mesmo quando estou sentado ou vigiando num carro. Creia que Jesus me salvou. Vamos voltar aqui. Creio que Jesus me salvou. Creio no sangue do Cordeiro e que fui perdoado. Creio no Espírito Santo que me santifica. Creio na cura divina, na bênção, na ressurreição. Creio no reino dos céus. Creio que sou uma nação santa. Constantemente me vejo programando minha fé. Recomendo a você que faça o mesmo. Estou convencido de que sua vida será transformada segundo a forma em que programe sua fé. Eu vou voltar a ler essa última frase aqui do livro de forma profética sobre a sua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Olha, recomendo a você que faça o mesmo. Estou convencido de que sua vida será transformada segundo a forma em que programe sua fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus não está aqui na leitura, mas eu estou declarando sobre a sua vida, viu? Terceiro elemento, sonhos. Outro elemento para programar a quarta dimensão são os sonhos. Deus disse que onde não há visão, o povo perece. Se falhamos em programar nossa quarta dimensão com os sonhos, jamais conseguiremos ter esperança no mundo tridimensional. Os sonhos são uma fonte. Os sonhos são um forte elemento de que até os incrédulos que conseguem mover o mundo utilizam. Quanto mais forte será o sonho concebido em Deus, que move o mundo dos sonhos. Se tão somente concebêssemos os sonhos de Deus, conseguiríamos não apenas mover o mundo, mas também todas as coisas. Oh, glória a Deus! Existe uma coisa importante que quero destacar. Os sonhos que provêm de Deus se diferenciam dos desejos e ambições pessoais, porque estes estão sob influência demoníaca. Devemos ter consciência de que o sonho de Deus é totalmente diferente. Napoleão tinha o sonho de unificar todo o continente europeu. Como consequência, deixou toda a Europa de cabeça para baixo. Hitler tinha o sonho de conquistar toda a Europa com os arianos, mas que um sonho tratava-se de uma ambição que implicava a morte de milhares de pessoas e acabou destruindo toda a Europa. Lenin tinha o sonho de conquistar o mundo pelo regime comunista. Terminou conquistando toda a Europa Oriental e causando um grande conflito entre todas as nações do mundo, incluindo a África e a Ásia. Um sonho forte prevalece sobre o sonho débil. O sonho do diabo é mais poderoso que o sonho do homem, mas o sonho de Deus é muito mais poderoso que o sonho do diabo. Devemos conceber o sonho que provém do Espírito Santo, pois é o Espírito de Deus que faz conceber os sonhos divinos, e é nosso dever programar a mente com os santos sonhos de Deus. O futuro de uma pessoa depende de seu sonho. Existe uma razão fundamental pela qual não deixo de proclamar o evangelho quíntuplo e a bênção tripla. Essa mensagem nos faz conceber sonhos por meio da cruz e semear
a semente do sonho de que prosperaremos em todas as coisas, de que teremos saúde, assim como próspera nossa alma. Oh, glória a Deus! Os sonhos transpassam as barreiras das circunstâncias adversas, conquistam-nas e as transformam. Os sonhos da quarta dimensão transformam o mundo da terceira dimensão. Apesar do caos e do vazio pessoal, se conseguirmos conceber sonhos sadios, eles mudarão as circunstâncias e a morte se transformará em vida. A casa em ordem, a escuridão em luz, a pobreza em riqueza, a miséria em fartura. A transformação tem origem primeiramente na quarta dimensão. Estamos habituados a orar fervorosamente para realizar nossos sonhos, mas devemos de antemão programar nossos sonhos para mover a quarta dimensão. Especifique seus sonhos na oração e no jejum, o que significa determinar a quarta dimensão. O jejum em si não muda a vontade de Deus, mas transforma nosso eu, e isso causa sua transformação notória na esfera da quarta dimensão, o que se torna uma base para Deus começar a trabalhar nela. Em outras palavras, devemos mudar nosso vaso da quarta dimensão para que Deus possa agir. Ore e jejue de todo o coração e veja que seu sonho deixou de ser um sonho e passou a ser uma realidade concreta. Glória a Deus. Quarto elemento, palavra. O quarto elemento da quarta dimensão é a palavra. Podemos, por meio da palavra, expressar as circunstâncias peculiares da quarta dimensão. O homem pode criar e desenvolver civilizações em razão de sua capacidade de falar. Os animais, por mais fortes que sejam, não conseguem criar nem desenvolver civilizações por não possuírem a habilidade linguística. A Bíblia afirma: está prisioneiro do que falou? Provérbios 6:2. E a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18:21. A morte e a vida pertencem à terceira dimensão, ao passo que a língua pertence à quarta dimensão. Isso indica quanto a língua é poderosa. Uma das qualidades das pessoas de sucesso é que são prudentes quanto ao uso de sua linguagem. A linguagem demonstra o estado ou a condição da terceira dimensão. As pessoas bem-sucedidas falam como se estivessem alcançando o mesmo que almejam. Em contrapartida, os que fracassam, glória a Deus. Em contrapartida, os que fracassam falam de fracassos antes mesmo dele bater a porta. A Bíblia ensina que devemos confessar nossa salvação com a boca. Devemos permitir que nossos ouvidos e nossa mente escutem as palavras que saem de nossa boca. Temos de confessar que fomos salvos, curados e abençoados. Não podemos esperar sucesso na terceira dimensão física se confessarmos fracassos na quarta dimensão espiritual. Eu vou repetir de forma didática essa frase para que você também tome posse. Vamos lá. E no final eu vou falar em nome de Jesus, tá? Mas em nome de Jesus não está aqui na leitura do livro. Eu que vou declarar. Não podemos esperar sucesso na terceira dimensão física se confessarmos fracasso na quarta dimensão espiritual, em nome de Jesus. Vamos continuar aqui. O versículo que diz: o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus, Mateus 16:19, se relaciona com a confissão da palavra. As palavras negativas programam mensagens negativas na esfera da quarta dimensão. Aquele que critica e maldiz seu próximo deve saber que essa mesma mensagem que foi programada na quarta dimensão voltará para ele em forma de maldição na terceira dimensão. Percebemos então que as palavras são
essencialmente importantes. Como podemos mudar nossa linguagem? Deus nos deu sua palavra para que por meio dela sejamos transformados. A palavra de Deus é espírito e vida. Memorizar e confessar a palavra é programar mensagens positivas na quarta dimensão. As mensagens proclamadas nos púlpitos pelos pastores são uma arma poderosa que move a quarta dimensão das pessoas. É por isso que aquele que observe, vamos voltar, é por isso que aqueles que obedecem e vivem de acordo com a palavra de Deus experimentam uma milagrosa transformação em sua vida. Converta-se em um protagonista da história. Nunca é tarde demais. Como se encontra a sua quarta dimensão? Aqui é um outro ponto do livro, tá? E é uma pergunta. Como se encontra a sua quarta dimensão? O diabo tem se infiltrado em todas as áreas da sociedade, criando um caos e um vazio enorme. Qual é a nossa tarefa diante dessa realidade? Devemos incubar as circunstâncias com os 4 elementos da quarta dimensão, que são mentalidade, fé, sonhos e palavra. Dessa maneira, conseguiremos transformar a terceira dimensão. Temos de examinar o que pensamos, cremos, sonhamos e falamos e nos conscientizar de que esses 4 fatores pertencem à quarta dimensão, que move a terceira dimensão física e material. Se quisermos alcançar o sucesso em nossa vida, nos negócios e no ministério, devemos examinar quais das 4 áreas da quarta dimensão necessitamos modificar. Uma vez que a área foi especificada, devemos suprir o necessário por meio do poder da palavra e do Espírito Santo e da força transformadora da oração, para que a mudança produza na quarta dimensão se manifeste. Vamos voltar aqui. Devemos suprir o necessário por meio do poder da palavra e do Espírito Santo e da força transformadora da oração. Porque, para que a mudança produzida na quarta dimensão se manifeste em nossa vida tridimensional física. Há muitos anos, Deus me revelou essa verdade e escrevi o livro A Quarta Dimensão. A primeira edição foi escrita em inglês e a vida de muita gente dos Estados Unidos, da Europa e África foi transformada. Já este novo livro, intitulado Viva na Quarta Dimensão, foi editado para que o leitor pudesse entender mais facilmente o conceito da quarta dimensão e pudesse aplicá-lo em sua vida cotidiana. Não sou um ex em geometria, nem conheço os diferentes conceitos de matemática. No entanto, Deus me revelou a verdade da quarta dimensão e pude entender que a primeira dimensão é uma linha imaginária que está subordinada à segunda dimensão, ao passo que a segunda dimensão está subordinada à terceira dimensão e a terceira à quarta. Os homens estão destinados, que queira ou não, a se submeter a Deus, que governa a quarta dimensão espiritual. É por isso que devemos caminhar junto a Deus em todos os nossos empreendimentos. Há cristãos que acreditam estar separados de Deus, mas esse pensamento é absurdo. Se conhecermos essa verdade, devemos crer também que Deus não deixará cair por terra nenhuma semente de nossas orações. Aqueles que foram salvos são subjugados diretamente pelo Espírito Santo, e é no Espírito Santo que encontramos o Evangelho e a bênção de Cristo Jesus. Aquele que conhece, crê, sonha e confessa essas coisas não pode deixar de ser próspero, porque Deus prometeu isso. Glória a Deus, né? Muito forte, gente. Forte demais. A gente vai ter que concluir. Eu não vou poder parar. Eu sei que o tempo já está um pouquinho esgotado, né? A gente procura estabelecer sempre o tempo de 30 minutos
mas a gente vai precisar completar aqui esse capítulo 2, né, irmãos? Vamos lá, glória a Deus. Quando o tema, o conteúdo, ele é forte, ele é alimento sólido para nós, ele é avivamento para as nossas vidas, a gente não tem pressa de acabar, a gente fica até o final, né? Eu queria aquele culto gostoso. Vamos lá. Eu vou voltar a frase aqui. Aquele que conhece, crê e sonha e confessa essas coisas não pode deixar de ser próspero, porque Deus prometeu isso. No entanto, há pessoas que não alcançam a prosperidade. E isso acontece por falharem em programar a quarta dimensão. Devemos fazer do ato de pensar, crer, sonhar e falar na quarta dimensão um hábito para que o milagre aconteça. O mesmo se dá com a oração. O poder da oração se manifesta quando programamos corretamente a quarta dimensão. A oração é como instalar um novo programa na quarta dimensão. Deus age segundo nossa fé, quando programamos nossa quarta dimensão e oramos por isso. A Bíblia não diz segundo a fé de Deus, mas sim enfatiza segundo a fé do crente, segundo sua mentalidade, segundo seu sonho, segundo sua palavra. Isso significa que somos nós que devemos programar a quarta dimensão para que Deus haja. É por essa razão que um trecho do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6, 10 e 13. Deus disse a Adão que subjugasse e dominasse a terra, o que implicava programar a quarta dimensão. Salmos 81, 10 diz: abra a tua boca e eu o alimentarei. Aqui, boca envolve a quarta dimensão, ou seja, Deus nos ajuda quando programamos nossa quarta dimensão. Nossa vida será transformada à medida que conheçamos e apliquemos a espiritualidade da quarta dimensão. Em vez de criticar e maldizer os outros, comece a dizer em grupo qual é o plano para programar na quarta dimensão. Não podemos ocultar nada de Deus e estarmos descobertos ante o Deus da quarta dimensão. Podemos ser abençoados se tão somente conseguirmos programar com êxito nossa quarta dimensão. Nunca é tarde para tanto. Comece a programar novamente, você se converterá em uma nova pessoa e alcançará o sucesso. Milagres extraordinários acontecerão se unicamente aceitarmos por meio da palavra o programa do Espírito Santo. Essa é uma verdade profunda, porque vem de Deus. Minha oração é que você experimente essa verdade em sua vida e circunstâncias. Comece a disciplinar sua mentalidade, fé, sonhos e palavra por meio da oração, da palavra e do Espírito Santo. Sei que sua vida já entrou num processo de transformação. Aí tem aqui, autoavaliação. Você é uma pessoa que possui a espiritualidade da quarta dimensão. Vimos do que se trata a espiritualidade da quarta dimensão. Agora é o momento de pensar se você é uma pessoa que possui a espiritualidade da quarta dimensão. A lista de perguntas a seguir não é um critério absoluto. Contudo, é um instrumento útil que o ajudará a autoavaliar sua espiritualidade da quarta dimensão. Responda as perguntas e procure melhorar as áreas que precisa ser disciplinar. Vamos lá, essas perguntas estão aqui, então a gente vai estar lendo. Vamos lá. Pergunta número 1. Começa o dia meditando em Deus? Tem um hábito, pergunta número 2. Tem um hábito de ler a Bíblia e orar diariamente? 3. Sinto a orientação do Senhor sempre mais do que imaginado? Pergunta número 4. Utilizo versículos bíblicos em conversas cotidianas? 5. Vejo mais o lado positivo que o lado negativo das coisas? 6. Procuro solucionar os problemas da vida por meio da oração e da meditação bíblica mais do que cair em depressão profunda? 7. Avalio se minhas intenções são bíblicas ou se são
proveniente do desejo da carne? 8. Tenho o costume de estipular. Vamos voltar aqui à pergunta 8. Tenho o costume de estimular e bem dizer as pessoas ao meu redor? 9. Procuro ser paciente quando alguém comenta um erro e não despejo. Vamos voltar aqui. 9, né? Procuro ser paciente quando alguém comete um erro e não despejo minha ira imediatamente. 10. Tem mais de 2 intercessores que oram por mim? 11. Conheço a visão e os dons que Deus me deu? 12. Penso em como aceitar a pessoa antes de lhe falar algo? 13. Oro considerando os sentimentos negativos como ansiedade, ira, inferioridade, etc. 14. Não me dou por vencido na oração até que tenha recebido a resposta do Senhor? 15. Preparo-me especificamente em oração para realizar meu sonho? 16. Costumo falar palavras positivas? 17. Penso que sou uma pessoa que usufrui da salvação e da bênção de Deus? 18. Participo ativamente nas reuniões de oração? 19. Faço o que os outros pensam. Vamos voltar aqui à pergunta 19. Faço que os outros conheçam minha visão e lhes peço oração? Pergunta 20. Não costumo falar negativamente, ainda que em situações imprevistas? Vou voltar à pergunta aqui para corrigir a falha aqui. Não costumo falar negativamente, ainda que em situações imprevistas? Então, a gente aqui termina, né, as 20 perguntas. Continuando a leitura aqui do livro. Escreva todos os resultados à parte. Depois, some todos os resultados da mesma coluna e escreva no total. No caso de superar 20 pontos, seu resultado é suficiente, mas no caso de não passar de 10 pontos, é insuficiente. Aí aqui a gente precisa entender que essas perguntas aqui, elas são didáticas, né? Estão aqui no livro para fazer a gente refletir mesmo, gente. Isso é muito importante, né? Vocês, no caso, aí anotarem cada uma dessas perguntas, né? Voltem aí o audiobook e vai anotando essas perguntas para que essas perguntas também sejam aprendizado para a sua vida, né? De repente você vai poder usar isso aí num estudo bíblico, numa palestra que você for ministrar, numa pregação, numa aula de escola dominical, e usar até mesmo numa terapia aí pastoral, num aconselhamento. E quem sabe você vai ser um instrumento de Deus com essas perguntas, você vai elaborar um estudo completo para a honra e glória do nome do Senhor. Nota: na segunda parte do livro você poderá entender melhor o conceito da espiritualidade da quarta dimensão. Recomendo que repita este processo de autoavaliação depois de terminar a leitura completa desse livro. Então, a gente aqui, pessoal, terminamos aqui o capítulo 2. Já quero agradecer você que ficou comigo até agora, que Deus te abençoe, que tudo que você ouviu através desse audiobook possa produzir o resultado a qual o Senhor está enviando, porque essa leitura desse audiobook, ela torna-se uma pregação para você. Ela torna-se uma palavra de Deus sendo ministrada diretamente, porque primeiro você vai ouvir tudo isso e o Espírito Santo ele vai convencer, ele vai trabalhar no seu coração de uma forma plena, viu? Fiquem todos com Deus aí e até a continuação aí da leitura desse livro, Viva na Quarta Dimensão, que no próximo audiobook a gente vai para o capítulo 3. Não perca, tá bom, pessoal? Se inscreva aí e não se esqueça de ativar as notificações na função todas. Fiquem com Deus aí, tchau, tchau, até nosso próximo audiobook, a continuação em nome de Jesus. Amém.